O julgamento apertado, revendo um precedente no qual havia uma outra maioria, sinaliza, na minha opinião, e com todo respeito ao Supremo Tribunal Federal, que a questão não está de todo sedimentada naquela corte. 5 ministros, pelo menos, entendem que a execução em segunda instância já é uma possibilidade atual. Ora, quando o entendimento é 6-5 para manter a compreensão de que a prisão só acontece depois do trânsito em julgado, isso é relevante. Quando, na segunda decisão do Supremo, em 2016, que determinou a possibilidade de prisão na segunda instância, foi de 6-5 também. Então isso não é argumento para ser colocado aqui. Matéria publicada recentemente pela Folha de São Paulo revelou que em mais de 40 mil processos analisados junto aos tribunais superiores, em metade dessas situações, a sentença de segunda instância foi alterada, ao menos em parte em favor de um réu pobre. Portanto, a cada 10 habeas corpus impetrados pela Defensoria Pública, há êxito em 5 deles. Um número extremamente expressivo. E isso vai de encontro à, infelizmente, propalada ideia de que apenas réus patrocinados por bons advogados acessam as cortes superiores. Queria também fazer algumas ponderações, porque o ministro Moro disse de modelos europeus. Na Alemanha, por exemplo, não se fala em antecipação da execução da pena. O que se tem no modelo legislativo na primeira instância, o julgamento é colegiado. Na segunda instância, ministro Herman, também nesses casos, é renovada a instrução. Na Corte Interamericana de Direito, sabem Vossas Excelências que nós temos o princípio da conformação, ou seja, não se antecipa apenas se não houver dupla condenação. Ou seja, na hipótese de absolvição na primeira instância e condenação na segunda, como não há dupla conformação, não se pode antecipar. Então é preciso que nós compreendamos que a solução para a Ordem dos Advogados do Brasil, que tem uma posição histórica de respeito ao trânsito julgado na última instância, mas para a Ordem dos Advogados do Brasil isso não se resolve a partir de uma simples alteração no Código de Processo Penal. Nós precisamos modificar o sistema recursal brasileiro, porque modelos estrangeiros que diferem do Brasil tratam desta questão, desse julgamento de outra forma, não simplesmente antecipando a pena. O problema é que isso aqui está personalizado numa cruzada contra algumas pessoas nesse país. E todos esses outros aspectos, eles não são levados em consideração. Inclusive se faz terrorismo. Terrorismo. Estavam dizendo aí, no dia que o Supremo tomar essa decisão de considerar que não é cabível necessariamente a prisão em segunda instância, serão libertados 169 mil estupradores, assassinos, etc. Aí o CNJ interveio e disse, não é bem assim. Essa decisão pode atingir 4.895 pessoas. E aí eu pergunto ao ministro da Justiça, o doutor Sérgio Moro, que certamente deve ter a estatística do sistema prisional brasileiro, quantas pessoas desde então foram beneficiadas com essa decisão que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal? É da Constituição de 88, naquela época o carro era o Corcel, hoje são diferentes, mas os direitos das pessoas continuam os mesmos. E para mudá-los tem que haver uma discussão aprofundada dentro da sociedade. E é por essa razão que nós defendemos que esse projeto seja rejeitado. Ele até é pior do que o que está lá na Câmara, porque lá, pelo menos, é uma emenda constitucional, pode-se discutir, mas a gente passar aqui o drible da vaca para contornar a Constituição e eliminar um direito que não é para quem é culpado, é para quem é inocente. É para quem é inocente. É para quem não cometeu crime que pode ser injustiçado. E o nosso país e outros estão cheios de situações em que isso acontece. Aliás, para quem adora, glorifica o sistema americano, eu recomendo, está lá naquele Netflix, um filme, documentário, chama 13ª Emenda,
para saber o que é esse sistema que tem 2,5 milhões de pessoas presas. Uma parcela significativa que até para o corredor da morte e até para a cadeira elétrica vai e depois se identifica que eram pessoas inocentes. Se uma delas for salva, já valeu a pena a lei dizer que deve se comportar dessa maneira.